Fala galera do Projeto X, eu sou a professora Marjorie Araújo e hoje a gente vai falar de um tema que é o tema recorrente em qualquer concurso, pelo menos na maioria dos concursos, que é a interpretação textual. E é uma problemáticazinha, né? Porque a gente sempre pega na interpretação textual. E o que acontece? A interpretação textual, ela é muito um pouco de técnica e muito do seu conhecimento, da sua bagagem. Então a gente vai dividir essa aula em 3 técnicas, tá? Uma delas vai ser a inferência, que a gente vai começar a falar agora. E o que seria a inferência na interpretação textual? Inferência vai ser aquelas informações que não estão explícitas no texto, mas você pode conseguir tirar dali algumas informações sem estar escrito, tá? Sem estar visualmente ali aparecendo para você, mas você pode inferir. E o que seria inferir? Seria deduzir o que está escrito ali, deduzir o que o autor quis passar para você, tá? Então, a inferência ela vai ser como se fosse uma dedução. E o que envolve essa dedução? Envolve a sua bagagem, envolve o que você tem de conhecimento de mundo. Isso é muito importante para a gente inferir algumas coisas, porque tem pessoas que conseguem chegar um pouco além, dependendo da quantidade de coisas que já leu, de fazer algumas referências, tá? Tem gente que entende referência, tem gente que não entende. Por quê? Porque depende da sua bagagem, tá bom? Então, o que é importante para a interpretação textual? Leitura. A leitura de jornais, a leitura de livros, você ter conhecimento de mundo. Então, todo esse conhecimento você vai adquirindo ao longo da sua vida e você consegue interpretar melhor um texto. Quando o autor não explicita todas as informações, boa parte desse conteúdo exige para a sua compreensão ou para a construção do sentido, ou seja, o sentido que o autor quer passar para você, tá? A participação ativa do leitor. Foi aquilo que eu já falei, né? Você precisa ter a sua bagagem. Para a gente interpretar um texto, a gente tem que ter a nossa participação, tem que ter o nosso conhecimento de mundo envolvido nisso aí, tá? Por exemplo, essa imagem. Essa imagem, você olha para ela, está escrito várias placas e a gente não pode ainda dizer o que é, mas o que se pode inferir dessa imagem? A gente vê um desenho, por exemplo, aqui que está remetendo a um vento. A gente também vê coisas sendo jogadas, destruídas. A única coisa que a gente pode inferir disso aqui é que passou uma ventania e destruiu tudo. Simples. Ah, Marjorie, é simples assim? É só um exemplo de como você pode inferir, não está escrito nada. Não está dizendo que foi uma ventania, mas olhando para cá está claramente que é uma ventania, tá? Porque tem coisas voando, tem folhas, tem objetos sendo arrancados do chão, tá? Claramente a gente infere que é uma ventania daqui. E agora a gente vai trazer diferentes gêneros textuais para a gente conseguir tirar inferências, ou seja, interpretar o que o texto está querendo dizer. Eu trouxe aqui um pedacinho de artigo da Paloma Cote, que diz o seguinte: os livros viraram objetos de decoração da moda nas casas dos endinheirados. Se eles não têm familiaridade com a leitura, arquitetos e decoradores vão a campo. Esses profissionais aconselham a compra de coleções completas de obras de literatura, filosofia e história para a decoração das salas. Livros de autoajuda só no quarto. Parte das peças deve ser garimpada em sebos para transmitir a ideia de conhecimento sólido e erudição. Entre as opções básicas para demonstrar inteligência, já na mesinha de centro está o ambiente moderno, cuja composição exige livros alegres e coloridos, de artistas como Miró, Picasso, Mondrian. Acredita-se que eles dão vivacidade ao espaço. O que a gente pode falar sobre isso aqui? O que a gente pode inferir sobre esse texto, sobre esse artigo, né? Profissionais aconselham a compra de coleções completas de obras de literatura, filosofia e história para decorar as salas. Inferir sobre isso aqui. Eles leem esses livros? São pessoas que estão familiarizadas com essas obras? Não. Para que a gente compra livro? Para que os endinheirados compram livro? Para decorar. O livro agora é objeto de decoração, triste, né? Mas o livro é um objeto de decoração. O livro passa a informação de que quem chega à sua casa entende, infere que você é uma pessoa culta,
culta, muitas aspas, né? Porque a gente tem um pouco de problema com a palavra culto, porque, enfim, todo mundo tem a sua cultura sim, tá? Mas a questão de erudição, tá? O sentido da palavra cultura, neste caso, é o sentido da erudição, não da pessoa ser ou não ser culta. Mas a decoração é importante, porque a gente investe nisso e livro virou objeto de decoração. Aqui tá bem claro isso, ó. Por que decoradores orientam os clientes à compra de livros? Eles vão orientar para passar a imagem de erudição, para poder você fingir que você leu todos aqueles livros, que você tem o conhecimento sobre aquilo ali, que você pode debater determinados assuntos, que não necessariamente é verdade. Você pode ter os livros e não ter lido os livros. Então vamos lá. Porque pode passar a ideia de que os moradores da casa têm cultura, como eu deixei claro, entre muitas aspas, tá? Porque essa palavra cultura é uma palavra um pouco problemática. Vamos lá. Livros de autoajuda só no quarto. O que a gente consegue inferir desse trecho do texto? Que o livro de autoajuda não é um livro que vai passar a imagem de erudição, que não vai passar a imagem para quem está chegando à sua casa de que você é uma pessoa equilibrada, porque parece que se você precisa de autoajuda, que você não tem equilíbrio na vida, o que não é verdade, tá? Mas, diferente dos livros de filosofia, o livro de autoajuda não vai passar a ideia de que ele é uma pessoa erudita, de que ele é uma pessoa que faz parte da elite, de que lê muitos livros. Inferência 2 é o que a gente acabou de falar, porque os livros de autoajuda devem ficar no quarto, porque eles não têm o mesmo prestígio dos livros de filosofia, dos livros de literatura, tá bom? E transmitir a ideia de conhecimento sólido, erudição, é a nossa terceira inferência. Poxa, como é que eu poderia inferir sobre esse texto? Qual é a crítica feita a essa decoração com os livros? A Paloma está fazendo uma crítica? Sim, porque ela está deixando claro que livro agora é objeto de decoração. O livro tem a função de transmitir conhecimento. O livro tem a função de ensinar, de passar conhecimento, coisa que a gente não tinha antes. E hoje em dia está sendo usado para quê? Como objeto de decoração. Ah, eu vou lhe comprar um livro para ler? Não, para enfeitar a minha casa. Então, a crítica consiste que essa decoração é fútil, pois dá ao morador falsa aparência de erudição. Então é o seguinte, ele simplesmente não precisa, né, ter o conhecimento, ele simplesmente precisa ter uma casa com livros para passar a visão de que ele tem esse conhecimento. Então, dentro do gênero do artigo, a gente pode inferir, nesse pequeno artigo, a gente pode inferir todas essas coisas, tá? Então, a inferência, ela vai ser algo que você vai interpretar, que você vai tirar do texto, o que o autor quis passar para você e não necessariamente o que está escrito. Isso aqui está escrito, mas o que a gente deduziu, o que a gente inferiu, é o que está nas entrelinhas. Isso é inferência. Então vamos agora à inferência em textos verbo-visuais. E o que seriam textos verbo-visuais? Seriam textos que a gente tem uma imagem e texto dentro da mesma imagem. Então, a gente vai conseguir tirar dali o que o autor está querendo passar, a mensagem que o autor está querendo passar. Geralmente, a gente encontra isso onde? Charge, tirinha, porque tem tanto a imagem quanto o texto. Então, a gente vai ter essa inferência também. Vamos lá. Aqui está escrito maioridade penal. Gente, se tiver muita dificuldade para ler, é só acompanhar no nosso PDF, tem o nosso site também, tá? O material vai estar disponível no nosso site. Entra lá, o site vai estar aqui embaixo para você. Então, você entra no nosso site, confere. Tem também o material em PDF para você conseguir acompanhar as aulas, caso esteja bem ruim de ver aqui no vídeo. Mas vamos lá, o vídeo é o seguinte, a charge tá escrito maioridade penal, são dois adolescentes, com alguns adultos aqui dentro, e está escrito a seguinte coisa na fala do adolescente. Pelo menos aqui, a gente sempre tem professor. Muita coisa dá para se inferir dessa imagem, não é verdade? Muita coisa. São dois adolescentes no meio de muitos adultos, tá?
dentro de uma cadeia. Por que dentro de uma cadeia? Porque está escrito o quê? Maioridade penal. Se está escrito maioridade penal, a gente entende que é a redução da maioridade penal. E se reduz a maioridade penal, você vai colocar 2 adolescentes, ou todos os adolescentes infratores, menores infratores, dentro de cadeia, junto com os adultos também. Então, ele diz o quê? Que pelo menos aqui a gente sempre tem professor. Que frase mais triste e mais retratando a nossa realidade, a educação do nosso país, que é a falta de investimento na educação, principalmente na educação pública, tá? Ou seja, o que a gente vai inferir daqui? Não tem educação, consequentemente, a gente vai ter um número muito maior de menores infratores do que o número de cidadãos que conseguem entrar no mercado de trabalho. A gente tem mais infratores porque a gente tem menos professor, é como se fosse uma proporção. E ele diz aqui que aqui a gente sempre tem professor, ou seja, quem vai ser o professor? O que esses professores vão ensinar? Professor, porque a utilização da palavra professor aqui está querendo dizer o seguinte, pessoas que vão nos ensinar alguma coisa da vida. Certo ou não, são pessoas que vão ensinar alguma coisa da vida e eles estão dentro de uma cadeia. Sobre quem eles estão falando? Sobre o que eles estão se referindo, tá? Então, onde esses personagens estão? Claramente numa cadeia. Ah, mas aqui não tem grade, aqui não tem cela, aqui não tem aquela roupa listradinha como a gente sempre acha. Então, como é que a gente chegou à inferência de que, essa imagem ocorre dentro de uma cadeia? Primeiro, pelo elemento verbo, né? Pelo verbal aqui, que seria a maioridade penal, tá? Então, a gente vai inferindo que eles estão dentro de uma cadeia pela redução da maioridade penal. Quem são os personagens? Bom, aqui a gente vê claramente a diferença entre esses 2 personagens e os outros, que têm tatuagens e tudo mais, e que são bem maiores fisicamente. Então, são menores de idade, tá? Então, aqui eu tenho personagens como sendo menores de idade e aqui os maiores, os adultos, que já estão presos há mais tempo. Por que a menção do professor? Isso que é complicado. O professor é aquela figura que ensina. E se qualquer um ensina, para eles nesse caso, seria o professor. Então, o professor aqui seriam os adultos que já estão lá dentro há mais tempo, que vão ensinar a vivência na cadeia, que vão ensinar a vivência na vida, e essa vivência da vida é a vida que eles conhecem, é a realidade que eles conhecem, que não é necessariamente o que a gente exige que o ser humano tenha, porque a gente tem essa ideia de que a gente exige, né? A gente quer que o ser humano tenha determinada conduta sem levar muita coisa em consideração, principalmente o ambiente em que ele viveu, quem foram as pessoas que conviveram com essa criança e com esse adolescente ao longo da sua formação. Aqui a gente vai ver que quem vai fazer parte da vida desses adolescentes? Serão os pais? Serão os professores mesmo formados dentro de uma escola? Não. E por que sempre tem professor? Porque na escola falta professor, tá? Agora vamos à inferência em textos literários, porque além de charges e além de tirinhas e além de artigos, nós temos ainda a chamada poesia, os poemas, né, os textos literários, que a maioria das pessoas ficam, nossa, eu não entendo nada do que esse cara está falando, por que texto literário, por que eu tenho que entender isso? Porque cai no seu concurso, amigo. Então, você tem que entender esse texto, sim. Você tem que saber interpretar, sim. E aqui a gente consegue tirar bastante coisa, bastante informação, inclusive. E o autor, e o poeta, na verdade, se é um poema, o poeta que escreve, ele tem toda uma intenção. Ele tem a intenção de passar uma informação para você. Então, vamos entender essa informação que ele está passando, não é? A garrafa. Já começa pelo título do poema. A garrafa. Esse A com crase significa que ele não vai falar sobre a garrafa, mas ele vai falar para a garrafa. Ele vai direcionar as ideias dele, a intenção dele, para a garrafa, tá? Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe, até que, farta de constante, prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaces
suicida numa explosão de diamantes. Nossa, Marjorie, eu não entendi nada desse poema. Calma, amigo, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai por partes. A garrafa, que observação surge com a observação da garrafa? Ele vai olhar para a garrafa e ele vai dizer que ela tem uma forma fixa. A garrafa, qualquer garrafa que você pegue, tem uma forma fixa, ela não é simplesmente fluida. Fluido é o líquido que fica dentro dela, mas ela não, ela tem uma forma, ela tá ali, ó, é limitada. Então, a gente entende que a garrafa seria um objeto de limitação, tá? Por translúcida pões. Por que translúcida da garrafa é importante? Porque mesmo com uma forma, a gente consegue ver por ela, né? O que seria o translúcido? Seria como você conseguir enxergar por meio dela, você conseguir enxergar através dela. Então, ela tem a forma, mas ainda assim ela não se limita na questão de visão, tá? E te estilhasse suicida numa explosão de diamantes. Qual é o significado de a garrafa? Suicida se transformar em diamantes, porque ela pode muito mais. Nesse caso aqui a gente entende que é uma garrafa de vidro, porque a gente sabe que o vidro, quando ele quebra, ele forma pedaços bem pequenos, estilhaços, e esses estilhaços lembram ou remetem ao diamante. Então, o que ele está dizendo? Que esse poema tem uma forma e que as ideias dele têm forma e ele quer se libertar disso como uma garrafa. A garrafa vai cair, vai se estilhaçar, vai se transformar em diamante e o diamante é valioso. Olha quanta coisa a gente pode inferir disso aí. Então, ele se estilhaçando, ele se libertando, ele se transforma em algo muito mais valioso do que aquela forma, do que aquela limitação.